Sejam bem-vindos a mais um episódio do Matrix Cast, esse mês conectado com a campanha Janeiro Branco 2023, a vida pede equilíbrio. E hoje estamos aqui com o Franklin, mais uma, meu amigo. Meu amigo, Vamos lá, mais uma, né? E com uma convidada aqui especial hoje, a Fran Peterle, e eu vou deixar ela se apresentar porque ela faz muitas coisas, gente, muitas coisas. A gente já estava aqui num bate-papo bacana e eu tenho certeza que essa tarde aqui vai ser show de bola. Bem-vinda, Fran, obrigado. Gratidão, prazer, né? Eu sou Franciane Peterle, então sou psicóloga, sou treinadora de inteligência emocional, hoje focada em mulheres, mães empreendedoras, eu diria, porque muda bastante, viu? E pretendo contribuir muito com o meu conhecimento aqui nesse nosso bate-papo. Legal. Eu abri o teu Instagram e tava lá, empreender com leveza. Isso mesmo. Como é que é empreender com leveza? Principalmente a gestão do tempo, assim, né? Isso que a gente estava comentando antes de começar aqui o nosso podcast, eu acredito que o autoconhecimento, quando a gente entende os nossos valores, né? Porque quando há esse respeito aos valores, acontece a leveza. Então, eu costumo dizer que a dor, ela vem quando a gente rompe um valor. E romper um valor é quando a gente não se conhece. Então, quando não há o autoconhecimento, nós fazemos escolhas no dia a dia que fazem com que a gente, nós mesmas, quebramos os nossos valores, rompemos, e aí ao romper traz uma dor. E aí a ausência do autoconhecimento, ela acaba acontecendo isso. Então, muitas vezes no empreendedorismo, eu falo hoje pela minha realidade, né? Mulheres muitas vezes entram por opção. Né, por falta de opção, na verdade, né? Elas foram demitidas após a maternidade ou não encontraram mais um espaço no mercado de trabalho. Então, com filhos em casa, passa-se uma mensagem de que empreender é ter mais tempo para cuidar dos filhos, mas na realidade infelizmente é uma enganação. A gente sabe que no empreendedorismo a gente consegue administrar melhor o nosso tempo, mas se nós não soubermos administrar esse tempo, nós somos engolidos pelas atividades do dia a dia, mais do que uma pessoa que tem horário para começar a trabalhar e horário para finalizar. E aí, naquele dia a dia com filhos e na rotina de uma empreendedora, eu comecei a perceber, e aí é o que nós conversávamos aqui, que essa rotina estava trazendo tanto peso que fazia com que essas mulheres deixavam, né, de estar no mercado de trabalho, desistir das suas carreiras e gerar um vazio muito grande. Ou elas estavam só focadas na maternidade, e aí de certa forma eu ouvi essas mulheres dizerem para mim que estar focado só na maternidade faltava algo, gerava um vazio, ou o que aconteceu comigo, né? Aquela crença de que a gente tinha de que não, vou focar na carreira e que filhos não se encaixam numa carreira bem sucedida. Ou muitas delas optaram em não ter filhos, ou estavam nessa função de ter filhos e delegar a maternidade para que os filhos ficassem em algum lugar e elas pudessem trabalhar. E todas essas, né, que tem a ver muito com o nosso tema do equilíbrio, sentindo uma dor muito grande de ou ter que fazer uma coisa ou outra. E aí a minha pergunta central, a minha dor é, será que não tem como fazer as duas coisas de uma maneira mais leve? Qual é o caminho para trazer essa leveza para essas mulheres que ter filhos, né, é tão importante quanto a carreira? Será que é possível conciliar os dois? Por que tem que ser uma coisa ou outra, né? O que precisa mudar na vida de uma mulher? O que a gente tem que se conhecer para que a gente possa fazer isso acontecer de uma maneira mais leve? E aí veio todo esse processo, né? Uma busca. Eu costumo falar que não tem como eu compartilhar algo que eu não viva no dia a dia, né? Então, eu compartilho muito da minha história, da minha experiência, dos meus perrengues, e aí eu falo tudo que eu tô mudando aqui dentro, tudo que me transformou ser mãe de duas, para poder contribuir com essas mulheres também, né? E aí tem dado certo. Legal. Então, Fran, sempre quando um convidado compartilha, assim, a partir da experiência, tem essa ideia de parecer tudo muito cronológico e tudo muito simples e que isso aconteceu de uma maneira rápida, que foi uma percepção que transformou tudo. Tu como psicóloga, como é que você vê essa jornada, assim? Qual é a intensidade de uma jornada de transformação como essa? Nossa, que bacana essa pergunta. Que tu passou. Falava mesmo disso ontem numa live, porque nós temos essa tendência de olhar só, né, aquele resultado, infelizmente, hoje nas redes sociais, e julgar que esse processo é rápido. E é realmente um processo como uma metamorfose de uma borboleta mesmo, né? Como todo animal, enfim, como qualquer ser da natureza.
E muitas vezes, né, tudo vai depender, claro, né, da velocidade com que a gente se coloca a buscar o autoconhecimento, né? E o caminho da repetição e da constância, ele é muito importante. Então vamos imaginar que nós passamos anos e anos ouvindo uma historinha de quem nós somos, né? Do que nós somos bons, do que... E isso formou a nossa personalidade. E muitas vezes a gente quer, num processo, às vezes em uma palestra, em um podcast, uma live, a leitura de um livro, a gente quer que aquilo, né, virar a chave, ressignificar e ter uma nova percepção. Então eu costumo dizer que foram anos construindo as crenças que nos levaram a chegar onde a gente está hoje. Então o conhecimento que a gente adquiriu, a gente deve honrar, e ele é maravilhoso, porque ele nos trouxe até aqui. Agora, se a gente quer uma mudança daqui para frente, é necessário que a gente traga, então, toda essa abertura ao conhecimento e principalmente a compreensão do processo, né? Não tem como pular etapas, né? E então é esse olhar para dentro, essa observação dos valores, é o entendimento de quais são as minhas forças e os meus talentos, né? É esse entendimento da minha energia feminina e masculina, que eu tenho as duas, e como que eu posso equilibrá-las, e eu diria que cada ser humano tem um tempo, né? Agora, é muito importante a gente entender que esse processo não termina nunca. Não vai chegar um momento que eu vou dizer, tô pronta, né? Ai, tô pronta. A gente tá pronta é péssimo, tá? Tira isso da sua cabeça, porque pronta significa que você já não pode ser melhor. Já imaginou isso? Não tem mais nada, né? Não tem mais nada para evoluir. Então, eu desejo estar sempre preparada, né? Preparada para evoluir em cada área da minha vida, pensando que ela sempre pode ser melhor, né? Eu gosto de dizer que insatisfeitas não, inconformadas sim, né? Insatisfação é a mãe da ingratidão, né? Quando a gente está insatisfeita, nós estamos dentro de uma vibração de ingratidão. É como se nós estivéssemos desonrando todo o conhecimento que me trouxe até onde eu estou. Agora, quando eu me coloco inconformada, eu curto, eu amo, eu honro aonde eu cheguei, mas eu sei que eu posso avançar em todas as áreas, né? E avançar não é o caminho da perfeição, que é muito um bichinho que pica a mulher, né? Sim. Vocês podem falar pelo homem também, mas como eu escolhi muito trabalhar olhando pro lado da mulher, a perfeição ela machuca e maltrata muito nesse sentido, né? E paralisa, consequentemente. Então, evolução sim, perfeição não. Então, eu tenho falado que esse 2023 é o ano do progresso e não da perfeição. E é exatamente essa pergunta. Progredir todos os dias um pouquinho, respeitando o processo. Então, eu falo assim, tem tudo a ver com a campanha de Janeiro Branco, é sem pressa e com pausa. Vocês já ouviram que existe um jargão sem pressa e sem pausa? Eu diria que isso não se encaixa. É sem pressa e com pausa, que as pausas, elas são extremamente importantes, necessárias, até pra gente reavaliar a rota, né? Falava pra vocês o quanto que eu segui por muitos anos numa batida que eu não parava nem pra pensar sobre as escolhas que eu tava fazendo. Não tinha nem tempo pra isso. Agora, podendo olhar, parar, refletir, pensar o quanto que a gente toma escolhas muito mais assertivas, né? E muito mais alinhadas e congruentes com os nossos valores. E qual é a diferença que tu percebe que esse tempo teve na tua vida? Assim, dar essa pausa pra fazer esse processamento... Deixar as coisas chegarem no sentimento, transitarem por ali. Qual é a diferença? Você percebe? Vocês que a gente está conectado no Instagram um tempinho mais, tem um poema que eu trabalho bastante, que é o Caminho de Volta, né, de uma escritora lá do Nordeste, a Teta Barbosa, e ela fala sobre uma mulher que buscava muito trabalhar, que ela queria a bolsa de marca, a roupa da moda, o carro do ano, né, o apartamento, o melhor apartamento. E aí ela percebeu que ela trabalhava de segunda a segunda. E aí veio os filhos, né, e tal, e aí de repente ela precisou fazer o caminho de volta. Então ela compra uma casa no campo, claro que isso tudo é uma metáfora, né? Sim. E aí ela sai daquele agito, aí ela passa a gostar de trabalhar, mas ela conta as horas para chegar em casa e voltar, e assar o milho na fogueira, e deitar na rede, né, e brincar com os filhos. Então... eu repeti tanto esse poema, tantas vezes. A primeira vez que eu tive contato com ele, eu lembro de ter chorado até numa live, assim, ó, explicitamente para as pessoas, e eu soluçava, porque ele caiu como uma luva, assim, ó, pá, sabe? Eu lembro dessa live. Isso. E aí eu falei, nossa, esse é o caminho, tô até arrepiada aqui falando com vocês, esse é o caminho de volta, né? Que se a gente for olhar para a jornada do homem e da mulher, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai chegar nesse estágio de se perguntar e de fazer essa autorreflexão. E aí começou todo esse processo, então, e aí veio, eu diria que
as últimas decisões foram os meses atrás que a gente comentou, mas e quantas outras vieram antes, né, de ser mãe, porque é uma coisa que não passava pela minha cabeça, eu era tão focada no meu trabalho, em contribuir, entregar, aquilo me realizava tanto que eu pensava que um filho não caberia jamais na minha rotina. Então o nascimento da Maria Alice, que vai fazer 4 anos, já começou todo esse processo de parar, olhar, mudou valores, família passou a ser tão importante, agora o nascimento da segunda, né, que tá agora completou 9 meses, agora a gente pensa, ela tá com 9 meses, mas é desde a gestação, então já, ó, quase 2 anos já, em que eu já precisei, ali eu já identifiquei que a minha vida vai mudar muito a partir de agora, né, e foi um convite, a mudança maravilhosa, eu tava aqui comentando com vocês, e só que foi um processo muito dolorido, foram muitas lágrimas, há um desapego, né, para que eu possa evoluir para a próxima, para um novo estágio, para uma mudança, não necessariamente para melhor, mas é diferente, eu diria. Precisou haver uma morte de uma Fran, né, que eu era, de um ritmo, de uma velocidade que eu ali, inicialmente, às vezes a gente pensa, ai, parece que eu estou caminhando contra o ritmo da vida, né? Tá todo mundo acelerado e eu desacelerei, eu parei, ou que você vai perder o teu espaço, vai perder o teu lugar, então vem todas essas crenças. E o que eu fiz muito nesse momento foi mãe terapia, sabe? Então, conversava muito com irmã, com amigas que são mães, lia muito um livro, né, que mexeu muito comigo, foi um livro que fala que a maternidade vai trazer as suas sombras, né? E aí você pode usar elas para o seu autoconhecimento ou para as depressões e tudo que vem com o nascimento de um filho. Maternidade trazer suas sombras. Isso. Paternidade trazer suas sombras também. Preciso só colocar esse gancho, porque eu e o Frank, a gente conversa muito sobre isso. Sim, eu acho que está intimamente ligado, inclusive, né? Uma das coisas que surgiu muito para mim durante o processo de gravidez, assim, com a Mari, foi que todo mundo falava, tu só vai entender o que é um filho quando nascer. E a mulher já entende a hora que engravida. Todo mundo falava isso pra mim e eu não me sentia assim. E isso foi muito curioso, porque assim, ao mesmo tempo que a mulher muda, a gente sabe no autoconhecimento que cada pessoa que muda no contexto modifica todo o contexto. Então eu senti que um movimento diferente da Mari me modificou também muito profundamente, né? E todo esse movimento, assim, eu falei, mas caramba, eu já me entendo como pai, eu tenho a minha função aqui, eu tenho os papéis aqui, eu vejo o movimento acontecendo, eu percebo a demanda de trabalhar coisas diferentes. A ideia da construção para o homem veio muito forte, né? Construir coisas, construir um ambiente saudável, construir uma segurança emocional, um lugar... Tem muito essa responsabilidade, né? Da mulher estar em paz para poder gestar e todas essas coisas. Então eu não acredito que é unilateral, né? Eu acredito que tem essas mudanças, mas infelizmente eu acho que o homem ainda tem essa dificuldade de conectar com o sentimento para ver esse processo junto. Meu marido era um que dizia, meu Deus, eu não consigo sentir. Eu só senti que eu fui pai quando eu peguei no colo. Olha só. Eu ganhei peso junto. Acontece? Quando a Mari dizia, eu tô enjoada, eu também. Era assim, era uma sintonia simbiose, de... Né? Assim, tô aqui solidária, tô precisando descansar, eu vou contigo. Então a gente descansava junto. Que legal. Então tinha essa conexão e quando chegou a hora do parto, foi muito simbólico, porque ela quis fazer força, né, segurando em mim. E daí a doula tava lá, a parteira tava lá e ela falou, não quero vocês, quero ele. Olha só, que legal. Para me segurar aqui. Então assim... A necessidade, né? Como é importante o homem se posicionar realmente tudo que nós queremos. É bem aquela figura, né, da natureza, né? O homem que vem na proteção e a mulher que se permite daí viver aquela maternidade com a intensidade. É isso mesmo. Conectou com o que tu estava falando muito. Antes. E assim, ali nesses marcadores, assim, nesses acontecimentos, você vai se entendendo como uma família, né? Nossa, você vai se apropriando disso isso, tudo. Né? As primeiras 3 semanas eu que fazia tudo em casa e vai pra lá, vai pra cá, mercado, troca a fralda, dá banho.
Então era uma energia assim que veio de um lugar, não sei de onde, né? Mas era uma energia que nunca acabava. E era foi muito interessante sentir isso para se apropriar do papel, assim. Sensacional. E eu acho que é uma das coisas que viabiliza abrir espaço para a mulher ter leveza nas duas coisas. O homem está ali naquele papel, também construindo essa leveza junto. Claro, cada um assumindo a sua função, né? Exatamente. E eu falo que realmente como a gente dá valor a uma mulher, por exemplo, que tem os filhos sozinhas, né? E aí a gente vê como essa mulher precisou ser a Zeferina lá, aquela que faz o papel, porque foi a minha realidade. Eu fui educada por uma mãe solo, né? O pai ausente, então eu repeti toda aquela história, né? Querendo ou não, de certa forma, quando eu olho pra minha história e olho pra trás, eu vejo que o meu movimento, mesmo tendo o Ju do meu lado, muitas vezes era, não, peraí, eu tenho que dar um jeito sozinha, né? De não muitas vezes deixar com que ele tomasse essa frente, como eu falei pra vocês, da parte profissional, de dar todo o suporte para que eu pudesse relaxar, ficar, mas eu não permitia, peraí, eu tenho que fazer sozinha. E aí olhar isso, observar isso, e foi toda essa mudança que aconteceu para a segunda, foi muito libertador. Então essa leveza que vocês me perguntaram, primeiro que eu falo que leveza é uma questão de percepção. É quando você muda a maneira como você enxerga a vida. Então eu falo com as empreendedoras, né, as mulheres, não necessariamente, claro, serve para homens também, não necessariamente vai acontecer nenhuma mudança lá fora, mas quando você muda a maneira como você enxerga, você pode trazer leveza para tudo. Então hoje, estava contando aqui para eles, uma correria para chegar até aqui com as meninas e tal, mas a partir do momento que eu olhei e falei, eu escolhi fazer isso, eu quero fazer isso, é importante para mim, eu sou grata, pronto, eu já estou me sentindo leve. Então esse olhar da gratidão, essa percepção de que nós estamos escolhendo a todo momento aquilo que nós vivemos, né? E de que se não tá legal, eu faço algo para mudar, eu não entro numa reclamação. Isso traz leveza. Então, eu sempre vou dizer e bater nessa tecla, não importa lá fora o quanto você ganha, com quem, é a maneira como você enxerga a vida. Leveza é uma questão de percepção. Não sei se faz sentido para vocês. Inclusive, tu falou que teu principal valor é a liberdade, né? Muito. Como sentir liberdade num ambiente com 2 filhas, com as demandas de trabalho. E fazendo live às 7 da manhã. Então, né? Olha que legal. Todo mundo me pergunta, né? Como você consegue, Fran? E pra mim é leve, engraçado, né, gente? Olha só. Mas eu acredito que seja muito a questão É isso que eu falo pra vocês. Eu vejo que mulheres, eu não vou fazer porque um filho vai acordar. Gente, se acordar tudo bem, eu vou lá, vou pegar, vou dar mamar. Quantas lives dando mamar pra Maria Elise? Quantas mulheres se conectaram comigo e falaram, caramba, eu fui e me conectei contigo justamente porque você, ela acordou, vou lá buscar, se eu conseguir, ótimo, se eu não conseguir. Então, hoje, primeiro, gente, é uma rede de apoio. Inevitavelmente é muito importante. Os combinados, né? Então, como são 2 empreendedores, né? O que eu vou fazer, o que você vai fazer. Hoje eu tenho uma estrutura, né, no meu dia a dia que me permite fazer isso. Eu tenho uma pessoa que está comigo lá em casa cuidando do serviço todo dia, mas eu não tinha isso em um determinado momento, né? Família no Espírito Santo, eu sou de lá. Não tinha uma pessoa trabalhando lá em casa, ajudando e contribuindo todos os dias, mas eu segui, foi naquela época que a gente se conectou, que veio a Maria Elise, eu segui fazendo, pedindo ajuda, né? Fazendo com ela, participando, ela ali subindo nas minhas pernas, muitas vezes em cima da mesa, e foi possível, e fiz muito com essa percepção de que se eu tô escolhendo, eu vou fazer o meu melhor. Agora, se tá pesado, então vou escolher uma coisa diferente, né? E hoje eu falo, segue na mesma linha, se dá pra fazer eu faço, muita organização, então eu estudei muitos métodos, então uma coisa que eu não me conformava eu vou ter que fazer uma escolha, então, de só uma coisa, ou é só mãe, ou é só carreira, não, tem que haver um caminho do meio. E aí, nessa busca pelo caminho do meio, eu comecei a estudar muito produtividade. O que eu poderia fazer para ajustar na minha rotina e no meu tempo, para que eu conseguisse produzir com leveza, né? Trazendo as duas e tal. Então, já comecei lá na Maria Elise a estudar métodos de produtividade, a ler. E continuo agora na Melina, fazendo ajustes na minha rotina. Então, hoje eu falo assim que eu até desenvolvi esse método, né? Até ensino as mulheres hoje que é aprender a olhar para um mês e não para mais um dia, né? Quando a gente olha para um dia, falta hora realmente pra gente fazer tudo que a gente quer. Agora, quando eu olho para um mês,
Hoje eu consigo dar atenção para várias áreas da minha vida, tenho atividades em todas elas, né? Seja com família, seja com profissional, seja com amigas, mas isso eu consigo encaixar num mês. Antes era numa semana, agora já é num mês. E isso traz muito essa questão do equilíbrio que a gente fala. Também poder definir, eu defini lá em casa, por exemplo, que as manhãs são meninas, né? Então de manhã, no máximo, entrar isso numa live ou fazer algum compromisso assim de academia, mas é maternidade. Então, à tarde, que a Maria Elisa vai pra escolinha, vem alguém para me ajudar com a Melina. Se não tivesse ninguém que pudesse me ajudar, optaria por uma escolinha também. Ela vai fazer 10 meses agora. E tá tudo bem, acho mães que têm, até quero deixar esse recadinho aqui, que precisam disso, gente, tá tudo certo, não se julgue, não julgue a sua história, o seu processo, porque tem aquelas que vão poder ficar em casa mais tempo, tem aquelas que vão ter que levar, como eu conheço, médicas até, que eu acompanhei, que com 2, 3 meses precisaram colocar o filhinho na escolinha, e tá tudo certo, né, cada um respeitar a sua fase, o seu processo. Então hoje é assim que funciona, então com muita organização, com muita qualidade nas escolhas, é o que eu estava falando para vocês, isso eu fui afinando muito. Bom, se eu não consigo mais tocar 2 projetos profissionais como eu toquei por muitos anos, 5 anos, né, eu vou tocar um só, vou fazer isso com qualidade, vou fazer sempre a constância, né, então é melhor eu fazer. Muitas vezes a gente tem aquele olhar da intensidade, eu vou começar com tudo, não, vou fazer. Então eu venho trabalhando no digital, o Franklin sabe, já faz 5, 6 anos, né? Esse ano, então agora que eu decidi focar num projeto só, bom, já tô lá trabalhando dentro do Instagram, agora vamos migrar pro YouTube, né? Mas não é pra entrar lá e prometer que eu vou fazer um vídeo todo dia, não vou fazer um vídeo por semana, ou a cada 15 dias, dá? Não me comprometer com aquilo que é humanamente impossível de fazer. Então hoje, antes de pegar qualquer compromisso, eu sentar e observar realmente, porque eu costumo dizer, o não é libertador, que o não seja mais rápido e o sim seja mais demorado. Sim. Então, eu vou entrar nesse projeto, eu vou lá com os meninos, eu pensar em toda a logística que vai encaixar nessa rotina, né, para ver se realmente é possível. Então, eu falo assim que é possível. Hoje eu encaro a maternidade com 2 meninas e sendo empreendedora com leveza. Estamos somente em fases às vezes diferentes, em processos, mas construir essa vida, desejei isso, quis isso. Sempre falo para as mulheres, quero mais pessoas ainda me servindo. Amei esse espaço aqui que a gente tá. Imagina, tu vem aqui, tu grava, tá tudo pronto. É isso, né? É a praticidade. Eu vinha pra cá conversando, aí uma moça me mandou uma mensagem assim, Fran, eu tô com filho, eu tenho uma bebê pequena, vai nascer mais um, eu sou dona de uma contabilidade, me ajuda, né, o que eu posso fazer, porque eu não consegui creche para as meninas. Eu falei, muitas vezes é esse olhar que a gente tem, a gente quer a ajuda, a gente quer fazer, mas a gente não quer investir. Poxa, eu preciso investir, né, então paga uma escolinha, coloca numa escolinha particular se você não está conseguindo a creche municipal, porque às vezes você vai ter naquelas 2 horas, 3 horas por dia, e eu falo que é isso, tá? Eu já fui uma mulher que produzia 10 horas por dia, 8 horas, 12 horas por dia, muitas vezes virava, a gente tem um treinamento de 45 horas seguidas, e não me sentia tão produtiva como eu me sinto hoje. E às vezes eu tenho 2 horas no meu dia para produzir, 3 horas, mas é com tanta qualidade aquele tempo. Existe uma pesquisa que fala que a cada pausa que a gente faz, nós demoramos 14 minutos para voltar a se conectar àquilo que a gente estava fazendo. Quando eu entendi isso, o que acontece quando a gente trabalha? Imagina no home office em casa com filhos, cachorro latindo, criança subindo nas pernas. É o que mais tem. Gente, é sério assim, né? Aí campainha tocando, é uma loucura. E aí eu comecei a perceber que eu passava o dia todo tentando fazer e não conseguia fazer nada. Porque o cansaço mental da minha energia, tendo que voltar a conectar. Quando eu li essa pesquisa, eu falei, é isso. Qual é o meu melhor momento de produzir? É de manhã, mas de manhã não dá, né? Por causa do ajuste. Ela vai pra escola à tarde, a Maria Alice, então vou colocar pra tarde. Então não adianta de manhã eu ficar lá pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu vou viver a maternidade. De tarde eu vou resolver isso. Às vezes tá pipocando lá a coisa pra resolver. E aí tirei todas as notificações, também é uma coisa que eu falo, que eu ensino, né? Às vezes a gente perde muito com isso, mas a gente tem ganhos também. E aí à tarde, quando eu sento para produzir, eu preciso daquele silêncio. Às vezes eu tenho 1 hora, 2 horas, que é o sono da pequena, né? Enquanto ela vai pedir o mamá. Mas aquilo ali é tão produtivo porque eu sei que eu não tenho outro tempo para fazer. Então eu tenho que fazer naquele horário. E aí, gente, eu posso falar para vocês que em 2, 3 horas do meu dia hoje eu produzo muito mais do que eu antes, que eu tinha todo o tempo do mundo. Eu pensava, se não der para fazer agora, eu faço depois. E agora não, eu tenho que fazer naquele momento. Então hoje me sinto muito mais produtiva. Então
é ajuste de mentalidade realmente, assim, é estudar, buscar, e é possível. Então, tô aqui para dizer para vocês, e fazer esses investimentos, né? Às vezes a gente não quer gastar, não quer investir, mas a gente quer a rede de apoio, a gente quer ajuda, e é importante, né? Como a gente tá fazendo aqui, olha, um Sim. espaço, tem tanta técnica e ferramenta para facilitar a nossa vida, por que a gente fica ali, né, tentando sempre as mesmas coisas, né, para ter um resultado? Dá conta de tudo, sem pedir uma ajuda. Tem uma coisa nesse contexto, quando você fala da maternidade, assim, por ter vivido, assim, próximo ali da Mari, ouvindo as queixas dela, tem um sentimento que me parece muito presente nas mulheres a hora de fazer escolhas nesse cenário, né? E um sentimento que me parece estar muito presente é o sentimento de culpa, de ter que escolher entre uma coisa e outra. Como é que tu lidou com esse sentimento durante esse processo, na hora de tomar decisões, fazer escolhas pela tua liberdade de poder manifestar aquilo que você gosta, a maternidade, gerenciar esse processo junto com a família? Como é que foi para você lidar com esse sentimento? Isso, nasce uma mãe, todo mundo fala que nasce uma culpa, né? Sim. Então, desde a gestação da Maria Liz, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser uma mãe sem culpa. Então, o que eu vou precisar trabalhar em mim para eu ser uma... Porque a culpa, ela vem justamente desse processo de que ou eu tô num lugar e logo, e consequentemente, eu não estou no outro. E que eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo, né? Então, desde a Maria Elisa, eu tomei essa decisão de que eu seria uma mãe sem culpa. E de que se eu fizesse uma escolha de estar em um lugar, que eu estivesse realmente lá e estivesse em paz. Porque tão importante para mim quanto ser mãe é a minha carreira. E muitas vezes a gente não isso que eu falo que vem muitas vezes para a mulher é aquele olhar de que um filho, de que ela vai viver por aquele filho, de que aquilo é a única coisa que vai trazer felicidade na vida dela. E aí eu tô aqui para dizer para vocês, como psicóloga, que eu conheço inúmeras, né? E não só isso, a própria teoria vai dizer que todas as áreas da nossa vida são importantes. Não só a maternidade, né? E entender isso é entender que estar lá e poder, por exemplo, estar aqui com vocês agora é não estar com as meninas lá brincando no parquinho, mas eu amo estar aqui, eu quero estar aqui, e é tão importante estar aqui quanto estar com elas. Então, eu digo que o autoconhecimento, ele me ajudou muito nesse processo. Claro que vem a culpa, muitas vezes, por exemplo, né, já aconteceu em diversas vezes de eu ter ficado em São Paulo, por exemplo, uma semana estudando. E aí, quando eu voltei, a Maria Elisa, ela fazia as chantagens emocionais dela. Ela me ignorava, então eu tinha que fazer todo um processo para reconquistar ela. Então ali eu sentia assim, claro que ela sentiu que eu estava distante, mas eu falo que a criança, ela sente o que a mãe sente. Então, como eu sempre fui muito bem resolvida com isso, no sentido assim, filha, eu nunca falei a mãe tem que trabalhar, a mãe ama trabalhar, a mãe quer trabalhar, sabe? Então você vai ficar com o pai, você vai estar com a avó e tal, e aí... Então, hoje eu vejo que a Maria Elisa, ela fala assim, mamãe, eu quero crescer para trabalhar também. Porque eu fui passando para ela essa mensagem de que, ai, que saco, né? A mamãe tem que ir lá fazer isso. Eu falei, não, a mamãe quer, a mamãe gosta. Legal, tu passou a tua paixão. Passei para ela, tá? E assim, eu vejo que o pai é da mesma forma. Assim, a gente ama o que a gente faz, a gente curte fazer isso. E tá tudo bem se elas não puderem estar ali naquele momento. A gente entende que filhos não nasceu para ficar colado na gente, né? Que cresceu realmente, que a gente vai estar ali sendo aqueles pais que dão uma orientação, os arquitetos, né? A gente fala, não os que, né? Mas que ela vai construir o processo dela, né? E eu quero muito passar para as minhas filhas que eu amo o que eu faço e que é uma escolha, não é uma obrigação. A mãe tem que trabalhar para comprar tuas coisas. Não, filha, a mãe quer, a mãe gosta. Então, isso começa aqui primeiro, né? Dentro de nós, esse entendimento de que é uma escolha, eu gosto e eu amo fazer o que eu faço, e eu queria sempre que os dois caminhassem juntos. Agora, é claro que vai vir, né, muitas vezes um detalhe ou outro da questão da culpa, vir em alguns momentos que você sente que, às vezes até naquela rotina do dia a dia, gritei com uma esses dias mesmo, né? Baixei, passou, né, aquele momento, aí veio a culpa, né? Poxa, por que eu gritei? Não tem nada a ver comigo, não é minha essência. Daí eu voltei lá, filha, você desculpa, mamãe, que mamãe... Então, assim, ó, acontece os surtos e tá tudo certo, mas com toda humildade, aí lá e falar, você me desculpa, a mãe gritou contigo sem necessidade, a mãe perdeu a cabeça. Às vezes é um estresse que nem é com a criança e tal. Então, eu acho que é me permitir
ser mais humana possível, assim, sabe? É mostrar minhas vulnerabilidades. Se eu choro na frente, falo, a mãe tá triste por isso, ou a mãe chorou por aquilo. Trazer essa percepção das emoções, né? E uma coisa eu escutei uma vez trabalhando até numa empresa que me contrataram pra gente trabalhar num grupo de mães. E uma das mães falou assim, que um mantra que ela trazia na casa dela é que tudo ganhasse palavras. Né? Então, às vezes, ela falou que ela estava lá se estressando, cozinhando, aí o marido sentado no sofá, assistindo futebol, e as crianças pedindo coisa, e ela cozinhando, lavando ao mesmo tempo, e aí do nada ela explodia. E aí ela percebeu que ela não tinha falado, ela não tinha pedido ajuda, e aí ela começou a trazer isso, né? Se eu tô me sentindo mal, eu falo. E aí ela começou a trazer isso pros filhos também. Em vez do filho, muitas vezes, entrar num surto, em gritar e numa pirraça, traga as palavras, né? E aí ela começou a trazer pro marido também. Então, falar o que nós sentimos, né? O que eu tô sentindo para ela, né, o meu parceiro hoje, alivia demais. Então, muitas vezes, eu chego a baixar, olhar nos olhos e falar, a mamãe tá sentindo isso, ou a mamãe tá se sentindo, eu tenho que fazer isso, né? A mamãe quer, por exemplo, estar nesse lugar e eu não vou poder estar com você. Então, falar alivia muito. E quando tu fala, tu já ensina para ela automaticamente que isso é natural, que é o que a gente fala. Ela passou agora pelo processo, né, da irmãzinha nascer e de sentir ciúmes. Então, às vezes eu escuto os avós falando, sentir ciúme é feio, você não precisa sentir ciúme. Eu falo, não, filha, sentir ciúme é normal. Vai ter dias que você vai amar a tua irmãzinha, vai ter dia que você não quer, que você vai querer que ela não esteja ali porque você tá com saudade da mamãe. Então, eu vejo que a compreensão das emoções me ajudou muito. E a entender que a culpa, ela é uma emoção que na verdade, ela é vazia, né? No sentido de que, por que ela tá vindo? Acho que é uma reflexão daquela emoção, daquele sentimento, e aí buscar a resolução, né? Para que você não fique ali dentro, porque ela consome a gente, tá? Ela consome. E aí é toda uma cultura, toda uma mídia, né? Falando de como deveria ser a maternidade e tal. Se a gente fosse olhar, eu falo até o conhecimento que vem agora da parte da parentalidade consciente, né? Cada vez mais os pais estudam para trazer aquele novo olhar e nova percepção sobre a maternidade. Gente, quem que dá conta de fazer isso? O que se propõe ali, né? De que o filho tem que ir, de que as crianças têm que ir pra cama às 8 horas da noite, daí tá, não foi às 8 da hora, não foi às 8, foi 8h30, 9 horas, você já tá sentindo culpa, porque tu tá atrapalhando o desenvolvimento do seu filho, tinha que dormir às 8, então, uma coisa eu falo, né, e repito, dentro da sua família, o que funciona pra você, muitas vezes não funciona pro outro. Então, construa a sua rotina com leveza, que é o que vai funcionar pra você. Lá em casa, nunca encaixou isso. Os dois são noturnos, os dois vocês sabem, live, palestras, às vezes é à noite, é a hora que as pessoas estão em casa, o Ju músico, como que eu ia conseguir botar as crianças 8 horas da noite na cama? Então, eu ia viver sofrendo com isso, vou adaptar. Na minha rotina hoje, elas dormem mais tarde, então, é isso, sabe? Então, muitas vezes eu tenho que fazer daquela forma. Menos teoria, mais intuição. O seu jeito é o jeito certo pra você de ser mulher, de ser mãe, sabe? Então, acho que tudo isso é que traz leveza também. Porque essa criança também vem de uma família que tem uma maneira de funcionar que está conectada como ela vai funcionar no futuro. Né? Exato. Então, não dá para querer colocá-la num modelo ideal, sendo que a família não está no modelo ideal, né? Então gera muitas dúvidas, né? Muitas. Na criança, e isso pode ser inclusive prejudicial. Né? Claro, e a criança, ela vai ser, eu sempre falo que a melhor herança que eu vou deixar para as minhas filhas é ver uma mãe feliz, né? Não é eu dizer a mamãe tá feliz, ou é elas verem que eu sou feliz com aquelas escolhas que eu fiz, né? Essa vai ser a melhor herança, né? De saber lidar com as emoções, de saber sentir a tristeza, permitir que ela venha, a culpa, de chorar na frente delas e eu acredito que essa é a melhor herança. Então, muitas vezes a gente sabe que muitos pais se perdem nessa conquista, né? Eu quero deixar tudo para os meus filhos e muitas vezes não deixa essa inteligência emocional de lidar com as emoções, né? Que eles mesmos não estão buscando. Que não adianta, é a gente buscar e eles só estão observando tudo isso, né? Que está acontecendo, como o Franklin falou. E para ti, assim, o que foi, até para quem está assistindo, saber o que fazer em relação, o que foi o teu suporte durante esse processo?
porque a gente sabe que todo mundo precisa de suporte, precisa dessa rede de apoio, como tu falou, né? O que para ti foi um apoio, um suporte para fazer uma transição tão grande de mentalidade, para absorver tantas mudanças, e onde as pessoas poderiam ter talvez uma luz aí para buscar também esse suporte para conseguir fazer essa transição de uma mudança tão grande como a tua, assim. Que legal. Estar no mundo dos treinamentos foi uma coisa porque primeiro a gratidão imensa a Cami e o Miro, que foram os meus sócios, né, e amigos e parceiros, porque o Miro sempre muito diálogo, muita conversa, sempre Fran, na maternidade é natural, é uma coisa natural, é uma coisa natural, é uma coisa que, e isso entrou muito na minha cabeça, é algo natural, eu não preciso parar minha vida e pausar e deixar, eu posso, ela vai vir e eu vou continuar sendo, né, trabalhando, então houve muito essa contribuição deles, estar nos eventos faz com que a gente entre no processo junto, nas dinâmicas, né, estar estudando hoje, né, eu estava falando para vocês de um grupo de mulheres que eu tenho, então toda semana uma aula faz com que eu mergulhe dentro daquele conteúdo. Legal. E aquilo, eu falo que trabalhar com elas me transforma, terapêutico. Né? É terapêutico, eu tenho que buscar constantemente conhecimento e aquilo vai me auxiliando também. E foi um ano que eu busquei muita constelação familiar, né, tava falando para eles, né, tanto no treinamento que eu fiz, quanto trazer esse conteúdo e esse conhecimento para as mulheres. E a constelação foi onde eu entendi tudo, foi onde eu percebi os meus movimentos, foi onde eu pude olhar de um olhar sistêmico, né? E dentro de casa eu diria que o Juliano, né? Ele é minha fortaleza, é meu parceiro, é meu amigo, então falar do que eu sinto para ele, poder ter uma pessoa hoje do meu lado me apoiando, né, e ouvindo sem julgar, sabe, e vivendo exatamente aquela experiência, porque muitas vezes foi ele que me apoiou nas decisões quando eu mesma estava em cima do muro e pelo meu estilo de personalidade eu estava falando para eles, eu fico na situação, eu fico, então muitas vezes era ele vai, decide, né, o que tu vai fazer, então ele é colérico e eu sou fleumática, então falando de temperamentos agora é a união do fogo e da água, então ele traz muito essa coisa de eu decidir, porque senão eu vou ficando e aí eu vou me adaptando, então os dois juntos ali, foi tanto eu trazendo isso para ele, quanto essa parte né, do fleumático e ele trazendo o colérico. Tudo isso, então, auxiliou. E acho que todas as pessoas, né, a constelação, ela me trouxe um olhar para a história da minha sogra de uma maneira diferente, um olhar para a história da minha mãe de uma maneira diferente, da minha irmã, entender que ela precisou abrir os caminhos e quão foi difícil para ela também saber que veio uma irmã depois e tão próxima a ela. Quando a minha mãe estava grávida de mim, 7 meses de gestação, o meu pai eles tinham um Fusca e morava numa casa de madeira. E aí o meu pai, ensinando um amigo a dirigir, bateu o Fusca na casa de madeira com a minha mãe, deitada na cama, aos 7 meses de gestação, comigo na barriga, e naquele momento eles perderam o carro e a casa. Então vocês imaginem que eu nasci dentro de um ambiente extremamente tenso e preocupado com a questão financeira. E eu era uma mulher por isso que a leveza se tornou uma palavra que se associou tanto, porque eu era uma pessoa muito tensa e preocupada. Eu vivia com dores, né, nos ombros e nas costas, e aí o treinamento, o antídoto se tornou leveza, que a leveza é o contrário da tensão. Sim. Então ela é o meu antídoto, então quanto mais eu repito leveza, mais eu faço com que eu entre dentro desse estado e não no estado Eu chegava a dormir com as mãos fechadas. Então, o autoconhecimento foi... O que acontecia? Aí teve uma dinâmica dentro de um treinamento que eu vivenciei de voltar no útero, né? E aí, aos 7 meses, eu senti uma vontade de vomitar. Tava lá nos 7 meses de vida intrauterina. E aí, eu vomitei naquele evento, né? Participando como treinanda. E aí, o que aconteceu? Eu devi conversar com a minha mãe, daí tinha acontecido isso. E ali foi um entendimento de muitas coisas, né? Do porquê toda essa preocupação com o corre que eu tinha, né? De ter ouvido uma mãe desde a infância, não dependa de um homem, faça tudo sozinha, né? Homens, né? E era aquilo que... Era a história que ela tinha vivido. Então, a constelação, ela trouxe esse entendimento de todas essas histórias. Aí, como a gente estava falando, a história do Juliano ainda somada à minha... Isso foi muito libertador, assim. Então, eu diria que a constelação familiar foi realmente um divisor de águas, assim, na minha vida. Legal. E é bacana, assim, o teu relato, porque
a gente percebe que o processo ele também apresenta algumas ferramentas, né? Apresenta algumas situações para a gente poder... Talvez naquele momento nem fosse uma busca tão intensa por isso tua, né? Não. Chegou até mim, né? Vou lidar com isso apareceu, né? E eu acho que uma coisa legal da gente tocar no assunto é que quando o processo ele chega e pede por uma resolução, é bacana que a gente se aprofunde e entenda nisso, né? e feche esse conhecimento, né? Porque isso é o que vai te dar o recurso para seguir em frente, né? Concordo. O que tu percebeu que mudou depois dessa virada de chave e dessa compreensão? Difícil dizer tantas É coisas. difícil, né? Essa é bem difícil. Gente, é uma nova Fran, né? Eu vejo que ressignificou a minha relação com a minha... Sempre foi uma relação muito positiva, mas muito de aprovação. Então eu vivia um relacionamento com a minha mãe buscando uma aprovação dela em tudo que vocês imaginarem. Se ela não gostava que eu cortava o cabelo, eu não cortava, se ela não... Então e aí vocês imaginem, vem toda a maternidade, que é aquele chamado para você agora, né, assumir como mulher a sua vida protagonista, né? Que agora você vai educar uma criança, então por isso tantos conflitos, por isso que a gente sofre tanto ali naquele puerpério, né, nessa vinda de toda essa história, de todas essas expectativas. Então eu entender que eu não ia mais ser filha, que agora eu ia ser mãe, né? Que loucura tudo isso. Então eu precisei me afastar daquele desejo, daquela expectativa, né, de ser quem ela queria que eu fosse, e foi muito dolorido, porque inicialmente parecia que eu estava me afastando dela, parecia que eu estava indo contra, parecia que eu estava negando, parecia que eu estava sendo rebelde, né, porque eu sempre fui aquela filha, a queridinha da mãe, a doce da mãe, a que fazia tudo pela mãe, e aí, então... Ali foi uma mudança muito grande, porque pelas crenças, né, eu falo com a minha mãe, ela sempre fala, não fala de mim nos eventos, como é que eu não vou falar, né? Mas é por muito amor a ela, né, eu falo assim que, eu nunca me esqueço de uma vez que o meu marido chegou com um presente pra mim, e ela tava convivendo com a gente muito ali em casa, né, e é muito gostoso, porque ela vem como uma rede de apoio, mas ela vem com toda aquela história dela, com todas aquelas vivências. E ela conviveu muito, e aí naquele momento ele me trouxe um presente, aí ela falou assim, eu jamais aceitaria um presente desse, minha filha, e aí naquela hora ela me trouxe um peso muito grande, e eu lembro de chorar de felicidade por ter ganhado aquele presente, mas ao mesmo tempo sentir um peso, uma culpa, né, poxa, eu tô ganhando, e aí era essa conexão, então eu precisei fazer todo esse movimento, assim, hoje a minha mãe, ela é minha maior rede de apoio, só que às vezes a gente opta por levar as meninas lá na casa dela, esse assim, hoje essa é a minha família, hoje esse é o meu espaço, aqui eu preciso agora construir o que é importante pra mim, que é muito diferente do que é importante pra minha mãe, e tá tudo bem, eu não vou deixar de amá-la, não vou deixar de ser filha dela, mas é um processo muito dolorido isso, muitas lágrimas, porque parecia que eu estava sendo alguém que não era quem ela gostaria que eu fosse, sabe? Então eu falo que esse distanciamento que parece, esse romper do cordão umbilical mesmo, né, emocional, que aconteceu com a minha mãe, para que eu me visse como mulher, para que eu me visse como a mãe, que agora tem 2 meninas e que faz. A minha mãe, eu falo que ela é uma figura tão presente, que se ela chega lá em casa, ela já ia chegando falando, hoje nós vamos fazer isso de almoço, nós vamos fazer aquilo. Então, nossa, e aquilo, mãe, a coragem de assumir isso, tá? A gente precisa de um limite aqui, né? Esse é o meu espaço, vamos lá, vamos com toda doçura para não machucá-la em nenhum momento. Foi algo que foi muito importante de acontecer. Então hoje ela tem a casa dela, nunca a gente morou juntas, né? Mas ela tava muito lá em casa o tempo todo, né? E aí eu quem é a Fran mãe agora? E aí mudou isso, então ressignificou toda a minha relação com a minha mãe. Isso ajudou muito, porque daí eu me conectei muito mais, né, com o meu... Entendo hoje que é com ele que eu compartilho muito mais. Às vezes eu levava para ela compartilhar, então ela trazia toda aquela percepção, aquelas crenças, né? Sim, e aquele olhar, que era uma Fran antiga, né? Então hoje às vezes eu cuido, eu evito algumas coisas que eu falo, porque ela nem vai entender aquela percepção. Então isso, né? Essa conexão muito forte entre eu e ele, entender que ele é o meu parceiro, ele com quem eu tenho que dividir. As meninas em primeiro lugar, né, não deixando a Fran estar em primeiro lugar, acho que trazendo a família em primeiro lugar, com o meu cuidado, em estar bem. Por isso a campanha tão importante que a gente está falando aqui do Janeiro Branco, que é o que vai adiantar eu estar disponível para tantas pessoas e eu não estar
bem comigo mesma. A gente faz manutenção de carro, a gente faz manutenção de casa, a gente se preocupa com a manutenção dos dentes, né? E a gente não observa o nosso emocional, os sinais que o nosso corpo dá, até mesmo por a gente estar nessa corrida, nessa velocidade, por conquista, por fazer, e esse olhar, eu sou uma mulher de valor independente daquilo que eu faço, porque eu fui educada que o meu valor é por aquilo que você faz, por aquilo que você produz. Então eu sempre fui uma mulher que produzia muito, e que dor ter que produzir o tempo todo. Por que eu não posso ter valor sem fazer nada, né? Sendo simplesmente a Fran como ela é, independente do que eu vou produzir financeiramente, materialmente, profissionalmente. Então, tudo isso, uma ressignificação com o que é trabalho. Trabalhar é sair de casa num determinado horário e voltar no outro. Trabalhar não pode ser eu trabalhar 1 hora por dia, 2 horas, ou trabalhar naquilo que dá para fazer. Então, ressignificar trabalho, ressignificar sucesso. Sucesso é só coisas materiais. Hoje, para mim, sucesso é ter tempo para minha família, estar em paz, é fazer o que eu amo, é poder fazer escolhas, né? Ter a liberdade de escolher estar aqui com vocês nesse momento, por exemplo. Então, ressignificar a Fran, a maternidade. Então, acho que a palavra é ressignificação, é olhar sobre uma nova ótica, sobre um novo ângulo, né? Tudo isso aconteceu de mudança. E aí, as consequências foram as escolhas, né? Foi a saída do instituto, foi o foco no meu projeto, foi atividade física todos os dias, que era uma coisa que eu não conseguia fazer, porque não encaixava, né? Não sobrava tempo. Não é que não sobrava tempo, não priorizava, né? A gente sabe disso. Colocava tudo na frente, era sempre o trabalho, era sempre produzir. Então, atividade física, leitura todos os dias, a meditação como uma forma de oração, né, de conexão com Deus. Então, também vem muito essa coisa de não dá para fazer em 1 hora, faz 5 minutos, né? O caminho do meio, o importante é fazer. Então, isso também. Hoje uma coisa que eu sonhei lá quando eu comecei toda essa minha carreira como psicóloga, e logo eu já fiz a primeira formação em coach, eu sonhava em um dia acordar de frente para o mar, né? E vinha sempre aquela imagem e tal, e parecia algo tão distante, e aí aconteceu da gente poder fazer essa aquisição esse ano, e aí agora eu passo os dias lá. Eu tô até comentando com vocês, isso mudou tanto, porque é diferente, não é... É difícil até de explicar, mas é uma mudança de ambiente. Sim. Se eu tô em casa, semana passada eu estive em casa, né? O escritório tá ali e é aquele convite a entrar lá e produzir, trabalhar, e daí você já entra naquela rotina da casa, do dia a dia. Daí falei pro Ju, não, vou voltar pra praia semana que vem, eu tô na praia, quebra toda a rotina, e é tão bom quebrar a rotina, sabe? Tipo, a live não vai dar pra ser naquela hora, dá pra ser que horas? Naquele ali, então, naquele horário, se deu, se não deu, tá tudo bem, é descer descalço, de chinelo, havaiana, sabe? Eu até tenho que tirar uma foto e mostrar pra mulherada, mas o meu guarda-roupa lá na praia, acho que tem 5 cabides, e tá tudo vazio, e é tão gostoso ter um guarda-roupa vazio, não com tanta coisa. Eu tô me virando, hoje eu vim pra cá, falei, gente, que look que eu vou usar, né? Não tinha opções, em casa, tá tudo em casa. Eu vou com o que eu tenho, cheguei aqui, ó, de rasteirinha, bem do jeito que eu tava lá. Então, até isso me transformou tanto, assim, essa felicidade de poder estar lá e ao mesmo tempo estar produzindo, e produzir de casa, e produzir de qualquer lugar, produzir no tempo que dá, e estar com as meninas, estar curtindo, mais opções de coisas para fazer, para brincar, para passear, para se divertir. Então, uma Fran, eu vejo assim, ó, gente, são eu tava até fazendo esse 22, eu me formei, são 14 anos como psicóloga. Primeira vez que eu tô vivendo esse movimento na vida, assim, né? Antes era sempre, como psicóloga num consultório, eu entrava às 7 da manhã e saía às 11 horas da noite. E trabalhava de sábado também, não dava conta, assim, ó, produção, era produção, né? Essa mudança de sair da produção e entrar numa estratégia de, se eu tenho 1 hora para fazer, como é que eu vou impactar o maior número de pessoas naquele horário, foi uma mudança de mindset muito grande, assim, sabe? Que legal, né? E tu tocou num assunto bem recorrente, que tocou várias vezes nesse assunto, né? Que você só consegue fazer agora algo que você esteja vivendo, né? E muito legal essa história da ressignificação com a tua mãe, de definir algumas coisas da relação e o teu trabalho com mulheres, né? Isso. Com a jornada da heroína, eu diria até, né? Eu trabalho muito a jornada da heroína, porque a gente ouve muita jornada do herói, que tá nos filmes, que tá na Disney, e a jornada da heroína, né? Ela tem fases diferentes, e a jornada da heroína, ela tá toda conectada da mulher com a mãe, né? A proximidade, é o rompimento, é a dor que se existe em negar essa mãe, de certa forma. E aí eu passar por todas aquelas fases, eu poder falar delas e trazer elas
com algo que a mulher nem sabe que existe, que ela tá sentindo aquela dor ali no dia a dia. Por isso que a gente falou que as palavras, elas dão vazão ao sentimento, né? Muitas vezes eu falo que a melhor forma de transformar as pessoas é a identificação. Quando eu me identifico, eu trago uma história que ela é verdadeira, que ela é a minha história, e a outra escuta essa história e ela fala, caramba, eu já passei por isso também. Que é o processo de se identificar. Às vezes a gente, como profissional, busca muito fundamentar, trazer a teoria. Não, traz a sua história e veja as pessoas se identificarem com ela, que a identificação ela é curadora. Com porque certeza. eu olho e falo, eu não tô sozinha. Toda mulher passa por todas essas fases, esses processos. Então, gostar de falar, e é importante falar da minha história, do meu dia a dia, e poder estar ajudando outras mulheres a perceber que isso é sentimentos que a gente sente tão parecidos, né? Bacana, muito bacana. E é isso que conecta, né? Pelo menos eu no consultório, eu já falei isso várias vezes, e tu também passa por isso, provavelmente. Sim. Senta na tua frente, geralmente alguém que tem alguma coisa a ver com a tua vida. Sim. E daí, tem a teoria ali junto, mas tu trazer o teu fundo, as tuas experiências e as tuas vivências é curador para ti e para quem tá na tua frente. Os dois saem ganhando. Muito. E vocês sabem que trabalhar no digital, ele é muito desafiador, né? Porque hoje essa foi a opção que eu optei pelo momento da maternidade. Bom, se eu tenho pouco tempo, então eu vou fazer essa mensagem chegar ao maior número de pessoas. O digital, ele é o caminho. Só que ele também, a gente não tem essa resposta da pessoa do outro lado, né? Sim. Como é que ela tá absorvendo aquilo? Como é que ela tá escutando aquilo? E muitas vezes a gente fica um pouco no escuro. Quando a gente tá no processo no 1 a 1, no individual, a gente consegue ter aquele retorno imediato e o feedback imediato de, poxa, eu compreendi a tua mensagem, né? Então, até esse tempo, né, elaborando todos esses projetos e plantando e fazendo plantando essas sementinhas, foi muito por isso também. Como é que essa mensagem está sendo absorvida lá do outro lado, né? E aí, trazer a história e entender que nós temos uma história muito semelhante no rompimento, em todas essas fases da mulher, do homem, foi algo que me ajudou a contribuir nesse momento agora, trazendo a minha história como a protagonista, e você traz a sua, e cada um com a sua história é bonita do jeito que ela é, e vamos lá, vamos olhar o que tem de semelhança nisso aqui, tudo que nós sentimos, a gente não dá vazão, a gente nem sabe que a gente sente isso por causa, né, inconscientemente de uma relação com mãe, com pai. Foi muito gostoso, assim, sabe, se permitir. Mas como é um exercício de autovalidação, né? Que você conta a sua história e você assume a sua história sem a necessidade de um feedback. Né? Exatamente. Então você se coloca vulnerável, essa é a minha história e é isso. E tá tudo bem, né? Se gosta ou bem. não gosta, ou não tá certo, né? Não existe o certo ou o errado, né? Então vocês entendem que tudo isso fez parte dessa cura, falar, né? Eu tive que falar pra alguém, então eu tive que contar pra essas mulheres, contar publicamente sem ter receio. E aí foi ouvir a minha história. Quantas vezes fazer live, né? Dar uma aula e terminar e anotar vários insights de fichas que caíram pra mim mesma ao estar, né, entregando aquilo. E eu acredito que isso deve acontecer com vocês também. Dentro dali, no 1 a 1, né? Dentro de um treinamento, de uma meditação, você tá lá, você tá trabalhando com o outro, mas você também tá chegando às suas respostas, né? Você tá sendo ao mesmo tempo instrumento e vivendo um processo. Então, é muito privilégio trabalhar com a área do autoconhecimento. Eu sempre falo, porque você não tem como trabalhar o outro sem se trabalhar, sabe? Com certeza. E olhando todo esse processo que a gente chama de vida aí, o que tu considera que foi mais impactante para você e o que você poderia trazer para as pessoas que estão assistindo como uma mensagem de toda essa construção que você vem fazendo e continua fazendo, né? Agora transitando aí para esse minimalismo, se sentindo bem com isso. Meu Deus, quem sou eu para falar, né? Tantas coisas, né? Olha, gente, tem uma coisa que tem todo evento, toda palestra, todo treinamento, live, né, aulas, quando eu falo, sempre mexe com as pessoas, né? Quando a gente entende que nós estamos sempre buscando as mesmas coisas, que seriam 4 palavrinhas, que é a felicidade, segurança, amor e vida, que é o que a gente sentiu lá no útero, né? A gente se sentiu lá protegido, a gente se sentiu vivo, nenhum ser humano nasce infeliz, a gente nasceu, né? A felicidade com os hormônios, a felicidade, enfim.
Quando a gente entende que essa busca por essas 4 coisas, que a gente trabalha tanto para sentir muitas vezes uma segurança, para conquistar, para sentir o amor, quando a gente entende que nada disso é necessário, né? Que essas 4 palavrinhas, elas vieram ao mundo com a gente, que o recurso está dentro de nós, então eu acesso o amor não através do que eu compro, não através do que eu recebo de feedback das pessoas, mas por um amor que é amar a vida, né? Amar a si mesmo. Eu acesso a felicidade não só nas coisas materiais, mas em estar em concordância com os meus valores, em amar aquela vida que eu escolhi Sim. ter. Quando eu entendo que segurança ninguém vai me dar, não é uma carteira de trabalho, não é saber um salário fixo que eu vou receber, não é a segurança de uma casa própria, é a segurança de entender que só eu posso fazer e confiar que eu sou capaz de superar. Olha quantas dores a gente já superou, já enfrentou, né? E vida, né? A gente acha que para se sentir vivo precisa viajar, precisa estar de férias, precisa esperar chegar o final de semana, mas a vida, ela, né? Estamos aqui, estamos vivos. Então, quando esses 4 recursos que a gente tanto busca como consequência das coisas que a gente faz, eles são recursos. Eles não são consequência, né? Então, uma Fran que se percebe feliz, que se posiciona feliz, que se posiciona, cara, eu tô viva, só depende de mim, né? Com segurança, e que coloca amor em tudo que faz, eu vou atrair pessoas, eu vou atrair amizades, eu vou atrair o meu esposo, vai gostar de estar do meu lado, as minhas filhas vão gostar de estar comigo, vão atrair sociedade, vou atrair cliente, vou atrair prosperidade, porque eu entendo que eu sou esse imã, né? E muitas vezes a gente faz o contrário, a sociedade, né, nos ensina que isso é consequência, né? Sim. Não, faça para ser feliz, faça para ser amada, faça para... para receber a sua segurança financeira. Não, o recurso está em você. Então, viver essas 4 palavrinhas, entender que elas já estão em você, elas são toda a química que vai atrair tudo aquilo que você deseja, sabe? Então... essa é a principal mensagem, né? Se a gente conseguir trazer isso como viver essas 4 palavrinhas, entendendo que elas já fazem parte da nossa vida, todo o resto é consequência e a gente vai poder viver bem todos os dias. Eu acredito na felicidade todo dia, porque eu vivo isso na minha vida hoje, gente. E isso é uma decisão, isso é uma escolha, isso é uma mudança de percepção, sabe? Então, essa é a mensagem que eu deixaria, assim, viver uma vida muito mais voltada para os princípios, né? Entendendo que está em nós, nasceu em nós e que se a gente se posiciona com eles, ali está a solução de toda a dor que a gente está vivendo muitas vezes no dia a dia, de todo o problema, né? Trazer princípios para nossa vida. Que bacana. Resumiu a vida. Resumiu. Com uma aula. Meu Deus, não, gente. Né? A vida não é tão simples assim, mas eu diria que esse entendimento, ele vira uma chave muito grande na minha vida, assim, sabe? Vai dar a nossa habilidade de conseguir transformar isso em ações. Claro. Né? E aí é entender, né? Como é que eu posso levar isso, aplicar isso no dia a dia, né? Trazer como recurso, eu me posicionar feliz, eu me posicionar como uma pessoa que se ama, que eu tô viva e que a segurança está em mim. Quando eu trago isso como recurso, como antídoto, né? Nas pequenas coisas do dia a dia, eu me posiciono com leveza, né? Porque, afinal de contas, E aí a gente pode entrar em neurociência, em tudo, a gente se posiciona e a gente sente os hormônios da felicidade, a gente se sente com muito mais vitalidade. A minha área de estudo é psicologia positiva, né? Então, eu me sinto com muito mais vida, com muito mais recursos, com muito mais força. É como se eu tivesse um potinho que eu vou guardando, né, e armazenando, e aí quando vem as adversidades da vida, eu tô emocionalmente forte para lidar com aquilo. A psicologia positiva fala muito isso de uma maneira diferente. Quando a gente vive dentro, buscando e sentindo recursos positivos, quando vem as dores e as dificuldades, a gente tem muito mais facilidade de passar por elas, né? A gente quebra, né? É difícil quebrar emocionalmente. Então, essa é essa mensagem que eu deixaria, com certeza. Legal. Então tá, isso. Finalizamos, né, com essa Show. Bela mensagem aí. Queria agradecer você por ter aceito o convite, ter se deslocado lá do teu lugar de conforto. Muito obrigado. Deslocado toda a sua família junto para você estar aqui hoje. Então, obrigado de coração por ter aceito o convite. Eu que agradeço, viu? Espero que tenha deixado uma mensagem, né? Plantado uma sementinha. Deixou uma aula. Poxa, gratidão. Ô, Fran, deixa tuas redes sociais aí para as pessoas. Sim,
@Franciane Peterle é o meu Instagram. E aí lá você vai encontrar os outros lugares de me achar, mas o principal é o Instagram mesmo. Então tá bom, Legal. É isso aí então. Até a próxima. Tchau, pessoal. Gratidão. Valeu. Valeu.